Conversa com o Judiciário, uma produção da revista Justiça e Cidadania. Apresentação: Tiago Salles. Enviada ao Congresso Nacional em setembro passado, a PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa, atualmente está na comissão especial que analisa o seu mérito. Apresentada pelo governo federal, a medida se justifica como necessária para combater supostos privilégios do serviço público. Porém, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, em conjunto com o IPEA, revela que essa hipótese não tem qualquer fundamento. Pois quando foram analisados dados do setor público federal, nos 3 poderes, entre 2000 e 2018, verificou-se que, na média, o teto do funcionalismo público encontrado na amostra está dentro de padrões adequados. O texto da PEC 32 tem como principais propostas a extinção do regime jurídico único e a flexibilização do princípio da estabilidade dos servidores concursados. Ao mesmo tempo, o texto cria possibilidades de ingresso sem concurso, dando margem a formas de contratação como contrato de experiência, contrato por prazo determinado, vínculo por prazo indeterminado sem estabilidade, cargo de liderança e assessoramento. De modo geral, o viés é de precarização da classe com a perda de direitos e benefícios. Para debater esse tema, convidamos o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Dr. Manuel Murrieta, e o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Dr. Ubiratã Caseta. E, com a palavra, o mediador dos nossos debates e maestro do nosso programa, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Por favor, ministro. Obrigado, Tiago. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a participação destas 2 lideranças no mundo do Ministério Público e da sociedade brasileira, que são o doutor Murrieta e o doutor Caseta, à frente hoje dos grandes temas que afetam quase todos os operadores do direito e também a vida republicana brasileira. Então, eu quero agradecer muito o tempo que destinam aqui para o nosso debate. É um debate que nós hoje estamos realizando em diversas áreas e hoje vamos falar um pouco da reforma administrativa. Eu quero começar falando um pouquinho da imagem que tem o servidor. Antes da gente falar da parte técnica, né, queria falar um pouco dessa questão do servidor público. Muito valorizado em vários países do mundo, né, o servidor público, aquele que se dedica para realizar a coisa pública, desde do serviço do lixo até a mais alta função dentro da administração pública. Todos eles são muito, como eu disse, valorizados em outros países. Como a sociedade enxerga o servidor público? Eu estou hoje perguntando isso porque sou juiz desde muito novo e acompanho a vida do serviço público brasileiro, tanto no campo estadual, fui juiz no Rio de Janeiro, agora no campo federal, no Superior Tribunal de Justiça, e vejo a grande dedicação dos servidores, dos magistrados, dos representantes do Ministério Público, dos defensores públicos, a dedicação de uma vida, de uma carreira. Eu quero começar perguntando, nós temos o hábito de valorizar o servidor público? Vamos começar com o doutor Murrieta? Ministro, inicialmente, antes de responder a sua pergunta, eu queria agradecer ao Tiago e especialmente também ao senhor pelo convite, a participação e poder vir conversar com os senhores sobre um tema tão importante para o país, para a República, como o senhor disse, e para a democracia também. Eu queria mandar um abraço ao meu irmão de caminhada classista, doutor Ubiratã Caseta, e dizer que realmente me sinto muito feliz de poder conversar e debater um tema tão importante com pessoas de tão alto nível técnico e de formação moral também, como estamos aqui nesse programa.
Ministro, eu, como o senhor, venho também desde jovem, né, como servidor público, desde a época de faculdade, sempre ficou fazendo concurso, sempre numa trajetória de bem servir a sociedade, e, infelizmente, não posso lhe dar essa resposta de que no Brasil a gente percebe uma valorização da figura do servidor público, ou melhor, um orgulho de um trabalho tão nobre que é feito por uma classe tão importante para a nossa sociedade. E lamento também não poder dar essa resposta de que há na sociedade esse sentimento de valorização e de reconhecimento ao trabalho do servidor público num momento tão triste para a nossa sociedade, que é nesse momento da pandemia, onde nós tivemos um grande exemplo da importância do serviço público, onde nós estamos vendo grandes iniciativas e grandes demonstrações de denodo e compromisso com a sociedade, com a coisa pública, por aí, notadamente pelos profissionais da saúde, da segurança pública, que foram à frente, assumiram esse momento e trouxeram para si todo o juramento que a gente faz na investidura do cargo para demonstrar o quão importante é o serviço. Mas essa valorização que o senhor nos questiona, ela passa não só pela figura, pela imagem do servidor público que se tem trabalhado, ela passa por uma situação mais adiante, eu acredito. É mais importante despersonalizar a figura do servidor público, tirar a questão da individualização de alguns exemplos ruins e saber o quão importante é realmente a necessidade e quão importante é a obrigação de nós termos a realidade de que precisamos saber que sem o serviço público profissional e de qualidade é muito difícil se ver uma sociedade que tenha garantias básicas de dignidade da pessoa humana, de serviços adequados, de cidadania como um todo, num conceito mais amplo. Mas eu acho que isso é um processo de construção e nós estamos nessa caminhada, nessa estrada para poder chegar a esse ponto ideal. Sem dúvida que fazemos parte dele. Vamos ouvir o Dr. Caseta também sobre esse ponto, para depois falarmos um pouco da reforma administrativa da PEC 32, avançarmos um pouco nesse ponto. Doutor Caseta. Ministro, é um prazer estar aqui nesse conjunto de pessoas tão importante, né? O meu amigo Manuel, o senhor, o Tiago. Ministro, acho que nós temos um traço cultural que precisa ser estudado, né? Muito provavelmente a minha geração, a sua geração, o Manuel, é a última que ainda teve condições de pegar uma escola pública reconhecidamente superior à escola privada, desde a sua formação. Eu tive uma formação toda ela em escola pública, e convivemos com tantas pessoas em serviços de excelência no passado, que eram ligados ao setor público, que ainda assim foram sendo criticados e abandonados, e não é pouco dizer assim, estigmatizados, né? Aquela figura clássica do anedotário brasileiro, do servidor público que chegava na sua cadeira, colocava o paletó, saía e voltava no fim do dia, ela ainda percorre o imaginário. E, por mais incrível que pareça, as pessoas acreditam nisso e, ao mesmo tempo, como disse o Manuel, se socorrem da vacinação em massa que está ocorrendo agora, que se dá essencialmente por esses servidores públicos, agentes auxiliares de enfermagem, quem teve que utilizar o serviço público de saúde por conta da pandemia sabe bem a dedicação que esses profissionais têm. Mas nós podemos olhar para vários outros campos, né? Assim, no campo que é o nosso, né? Ministério Público e magistratura, há uma crítica que se consolida, que se cristaliza, sem base em números. Quando nós vemos a quantidade de processos em tramitação, a quantidade de audiências que são feitas, as sentenças que são entregues, as denúncias e tudo mais, você fica olhando, mas tem algo errado aqui, porque a crítica é como se estivéssemos todos nós à beira da piscina, numa vida de Marajás, sem trabalhar absolutamente nenhum momento das nossas vidas, e os nossos números, a entrega à sociedade, ela é real. Temos problemas? Toda a obra humana tem problemas e é evidente que isso ocorre. Mas se pega, como o Manuel nos colocou, alguns exemplos absolutamente fora da curva
e se transforma aquilo numa realidade, se esquecendo, e mais do que isso, estigmatizando pessoas cegas, a grande maioria dos servidores públicos de todos os níveis, de todos os municipais, estaduais, federais, dos cargos mais simples aos cargos de liderança, tem uma dedicação, uma entrega real. Mas nós ainda temos no imaginário brasileiro, e muito explorado por quem quer desfazer essa estrutura, uma ideia de que as pessoas não trabalham, que são milionários. Né? Assim, há um exemplo muito recente utilizado, tinha um servidor que tem 40 e tantos carros. Eu tenho já 25 anos de serviço público, trabalhei na iniciativa privada por 8, 9 anos. Eu nunca conheci, ministro, nenhum servidor público que tivesse 40 carros. Eu imagino que o senhor também não. Mas isso vira um mote para destruir a essência da vida em sociedade. Não há vida em sociedade sem segurança pública que funcione e que seja respeitada e valorizada, sem estrutura das magistraturas judiciais e do Ministério Público também respeitadas e valorizadas. E a educação, fala-se muito mal do SUS. O SUS está segurando a onda da vacinação. E quando nós olhamos também, a maior parte dos procedimentos mais sofisticados no Brasil, na questão médica, se dão em hospitais públicos. São desenvolvidos em hospitais públicos. Depois eles acabam pegando nichos de excelência em hospitais privados. Mas a origem do conhecimento, toda aquela base veio do hospital público. Mas a sociedade parece viver numa incoerência completa. Ela usa e renega. E é isso que nós vamos colocar muito claramente. Muito interessante, é verdade. Se nós olharmos, inclusive, para o funcionamento do judiciário nesse período de pandemia, ele não chegou a parar, os serviços essenciais não pararam uma semana. Então, nós realmente temos aí uma atividade, vamos dizer, que precisa ser melhor conhecida pela sociedade em geral. Esse tem sido um trabalho muito intenso das associações, eu percebo isso, né? Tanto da magistratura, como do Ministério Público, como da Defensoria. E eu acho que, do que era, nós hoje estamos muito mais transparentes, muito mais acessíveis. Então, eu creio que essa é uma curva, é uma caminhada, uma curva ascendente que nós estamos traçando, correndo por ela. Vamos falar um pouquinho da PEC 32, da reforma administrativa, as consequências, os desdobramentos. Eu queria agora inverter, ouvir primeiro o doutor Caseta para saber, tem algum estudo que avalia quais são os principais pontos que hoje se pretende com a reforma administrativa? Qual o impacto disso? Isso, o impacto é muito mais de discurso do que real. Assim, há estudos bem elaborados, inclusive de setores ligados ao Tribunal de Contas da União, por exemplo, que demonstram que o impacto financeiro é zero, ou até em alguma medida pior. Agora, ele tem um impacto muito sensível que as pessoas parecem não perceber, que é a precarização da situação do servidor público. Nós vivemos uma realidade em que os gestores podem até passar, mas a estrutura do serviço público tem que ficar. E a estabilidade faz parte da segurança desse sistema. Quando eu precarizo as formas de ingresso, eu aceito contratações temporárias, ou eu aceito uma ampliação muito grande do que hoje são os cargos comissionados, só alterando a sua nomenclatura, ou seja, seriam cargos de livre nomeação, e eu amplio isso de forma muito intensa, eu vou ter um resultado a médio e longo prazo, que é o do enfraquecimento do setor. Se nós olharmos também outras medidas, como, por exemplo, algumas coisas que são até passíveis de discussão e talvez mereçam mesmo discussão, vamos avaliar produtividade. Vamos ver o quanto aquele setor do serviço público está realmente funcionando ou não funcionando. O problema é que, normalmente, isso vem numa categoria de medidas que não considera as diferenças. Eu cito sempre um exemplo, ministro, ligado à educação. Eu me preocupo muito com o tema da educação. Como é que você compara um professor de uma escola pública que fica num bairro de classe média, média alta, que tem uma boa estrutura de física para dar suas aulas, com um professor que trabalha numa escola que fique no centro dos bairros mais pobres,
em que os alunos não têm condições, muitas vezes até vão para aquela escola para ter a sua alimentação garantida, em que o ambiente de segurança é totalmente divergente. Como é que se compara esses dois profissionais? É pelas notas? É pelo resultado no Enem? Porque se for isso, nós estamos fazendo um tratamento muito diverso. Então, a maior preocupação hoje em relação à proposta que está em discussão é que ela precariza uma série de garantias e, o que é pior, ela não traz vantagens. Porque, qualquer reforma tem que ter um olhar para melhorar. O que essa reforma traz de vantagens, os estudos que foram feitos demonstram que não existe. Além dessa precarização e dessa facilidade de contratar e demitir, todo o resto é discurso. Obrigado, bem interessante. O doutor Murrieta. Ministro, eu, acompanhando o que o doutor Biratã traz, eu queria fazer um comparativo gráfico para que a gente possa conversar sobre números primeiro e depois entrar no conteúdo teórico dessa proposição. Hoje nós temos no Brasil uma média de 12, dados da OCDE, 12,5% de servidores em relação à população. Aonde nós temos uma média na OCDE de 17,88%, ou seja, o Brasil muito abaixo da média da OCDE. Países considerados como de primeiro mundo, como a Suécia, tem 30,26 servidores públicos em relação à sua população. Os Estados Unidos tem 15,89% de servidores em relação à sua população. Então, esses dados trazem a primeira afirmação de que é um mito dizer que nós temos uma grande população de servidores públicos no Brasil. Estamos com números bem abaixo da média da OCDE e de países que são exemplos de capitalismo, de outra forma de sistema econômico que venham a retirar essa argumentação. E a partir desta afirmação, eu me pergunto o seguinte: realmente a reforma, a PEC 32, ela parte de várias vertentes, de várias intenções? Que vertentes e que intenções? Ela parte da perspectiva e da intenção de melhoria da qualidade do serviço público, aliada à questão do viés econômico, ou ela simplesmente está focada na questão econômica, não se preocupando com o serviço e com a qualidade e com a capacitação dessa carga, dessa massa de pessoas engajadas em servir o público, ou ela realmente trará para nós um marco de melhoria, né? Esse é o ponto que eu acho que é principal que nós temos de trazer esse debate. Se você for analisar o texto, você observa simplesmente essa vertente de buscas de justificativas econômicas. Como disse muito bem o Biratã, e pelos números que eu trago de percentuais, isso é um mito. Nós não teremos realmente no Brasil nenhuma vantagem econômica ou melhoria econômica ou diminuição eventual do corpo de servidores públicos sobre o viés econômico com o texto que se apresenta. E temos aí janelas, temos aí portas muito perigosas para que você avance a institutos muito importantes, como o Instituto da Estabilidade, o Instituto da Independência, o Instituto da Profissionalização, o Instituto do Estágio Probatório, mas principalmente também a evitar alguns abusos políticos no serviço público que enfraquecem também o sistema de controle, enfraquecem a entrega do serviço, mas enfraquecem principalmente a sociedade sob o aspecto de que ela perderá algumas certezas e seguranças no produto que é oferecido pelos serviços públicos, pelos servidores públicos. Eu vejo com muita preocupação, pegando o exemplo do Biratã, eu que sou do Estado, atuei muito no Estado, como ficarão os professores que podem ter uma orientação acadêmica diferente do gestor principal ou da secretaria, enfim, de alguns mandatários que não concordem com a forma pedagógica que estão sendo colocadas para a educação pública ou, enfim, com algum tipo de orientação que se tenha para aquela gestão.
Será que eles têm estabilidade, poderão exercer e ensinar academicamente, livremente, como se deseja? Então, são pontos que realmente me deixam muito preocupados, pois eu não consigo ainda ver no texto um avanço sobre o aspecto da qualidade e sobre o aspecto da segurança da sociedade. Interessante, sim, muito. Agora, eu queria ver se a gente, de bate-pronto aqui, numa linguagem bem simples, se a gente poderia enumerar 3 pontos, como é hoje e como vai ficar com a proposta. 3 dos principais pontos. E, se houver pontos positivos, 3 pontos positivos de mudança e 3 pontos negativos de mudança. Será que a gente consegue definir isso bem claramente, assim como é hoje, como vai ficar depois? Tocazeta. Ministro, eu começo confessando uma dificuldade. Na hora que o senhor me perguntou dos pontos positivos, eu fiquei pensando, revendo aqui minhas anotações. Acho que a nossa tendência é sempre de criticar, parece destacar, mas eu realmente não consegui enxergar pontos positivos. Vou começar por uma das discussões que é importante, realmente. A quem se aplicará a reforma administrativa? Eu acho importante, realmente, que se garantam os direitos adquiridos. Mas isso esconde uma dificuldade para o futuro. Como é que o senhor trabalhará? Como é que o senhor conseguirá manter num corpo de servidores públicos 2 regimes tão distintos? Vamos pensar no nosso caso, e excluindo a questão do próprio vício de iniciativa, que me parece importante, da reforma incluir magistrados, mas vamos deixar esse ponto reservado, como programa de culinária. Não, vamos deixar isso aqui de lado, vamos fazer de conta que isso já foi resolvido. Como é que o senhor trabalhará e resolverá, por exemplo, que um colega seu de tribunal tenha um regime jurídico tão diferente do seu? Como é que vai ser a convivência desses servidores? A tendência é criar-se um verdadeiro campo de batalha entre pessoas que estão protegidas e pessoas que estão desprotegidas. Então, essas regras, elas parecem ser benéficas, e são, quando o senhor resguarda direitos, mas você está criando 2 classes distintas, e isso em si só, para mim, já é um problema gravíssimo, precisa ser sempre colocado. Há uma questão que me parece também muito importante, que é uma parte das disposições que a reforma traz, ela vai precisar ser ainda objeto de regulamentação por lei complementar. Claro que isso é natural de um processo de mudança da Constituição, a Constituição não pode ser tão analítica assim, mas em textos que são restritivos e que retiram direitos, a possibilidade desses direitos serem ainda mais atingidos pela regulamentação da lei complementar, uma aprovação mais simples, ela não pode ser desprezada. Então, é necessário ter esses limites muito claros, e isso não está claro em relação a algumas das questões. Mas vejo, por exemplo, o tema da estabilidade, ministro. Hoje, a introdução da possibilidade nas carreiras de Estado, que é por si só um tema para ser definido, da possibilidade de perda da estabilidade por insuficiência de desempenho, é algo que precisa ser muito tratado com muito cuidado. Eu não desprezo que haja possibilidade ou haja necessidade de que pessoas que não estejam trabalhando adequadamente sejam, de alguma forma, punidas. Mas isso o sistema de hoje já nos permite. Eu não preciso criar uma situação como essa da avaliação de desempenho tão aberta que nos coloque, como o Manuel destacou, sempre em risco sobre se o titular do governo é um terraplanista, por exemplo, e discute o ensino ou qualquer tema em que se coloque que a Terra é redonda. Enfim, a avaliação de desempenho ela precisa ser muito, muito cuidadosamente estabelecida, se nós temos espaço. A questão dos concursos públicos também, né? Essa ideia de uma seleção simplificada para cargos de liderança e assessoramento é uma ideia muito aberta, extremamente aberta, e disponibiliza ao gestor um acesso, um aparelhamento, para usar uma expressão que está em moda, muito perigosa. Então, acho que nós precisamos ter também muito cuidado em relação a essas questões dos cargos comissionados e desse acesso
da forma como está pensando. E também preocupa a questão, especificamente no nosso caso, mas não apenas, do tema da aposentadoria compulsória, como punição. A aposentadoria compulsória como punição em relação às magistraturas, de novo, lembrando que acho que há um vício de iniciativa se isso se aplicar a magistrados e ao Ministério Público, mas isso não é uma benesse. Isso precisa ser muito claro para quem conhece. A ideia da aposentadoria compulsória como uma punição, ela resguarda o fato de que pessoas tiveram 30 ou mais anos dedicados a uma atividade que é uma atividade de risco, por conta de tudo que envolve, e que não pode estar exposta a uma demissão simplificada. A aposentadoria compulsória é um degrau enquanto se discute a responsabilidade no processo judicial. Então, esses 3 temas eu colocaria inicialmente como bastante perigosos e não vejo, e aí não é má vontade, não consigo ver pontos positivos na forma como isso vem sendo discutido. É possível reforma administrativa para melhorar naqueles critérios que o Manuel nos colocou? Sim, nós temos campo de melhora em todos os campos, todos os níveis de atividade, mas eu não as vejo na PEC 32. Obrigado, Ministro, doutor Muieta. Eu vou tentar me esforçar um pouquinho mais que o meu colega Biratã e buscar os pontos positivos na PEC 32. No exercício que o senhor nos provocou, eu acho que um ponto positivo que pode ter a PEC 32 é se ela realmente conseguir trazer ao texto constitucional as carreiras de Estado, né? Algumas carreiras que precisam ter essa, vamos dizer assim, elevação de seu reconhecimento ao status constitucional. Eu acho que isso realmente será um ponto positivo da PEC 32, realmente. Vejo com muita segurança de que é uma boa oportunidade ao legislador constituinte em reconhecer algumas carreiras que precisam dessas garantias constitucionais para bem exercer a sua função. Mas, como eu disse, eu vou me esforçar e fiquei com um único ponto. Eu não consegui chegar aos 3 em que o senhor me traz como desafio de pontos positivos. Pontos negativos que eu vejo. Primeiro, a questão do vício de iniciativa está se misturando ali as questões de agente político com, né, integrantes de poder. Isso é uma mistura muito perigosa, porque além de trabalhar erros constitucionais muito graves, ela pode também levar a consequências e a precedentes que no futuro tenham grandes repercussões. Isso é um ponto que eu vejo muito negativo. Eu vejo como ponto negativo o enfraquecimento de alguns institutos que podem se repercutir negativamente nas instituições que trabalham com comando e controle. Isso eu vejo um problema muito sério, principalmente nas polícias, na questão das fronteiras, na questão do combate ao crime organizado. Essa questão me preocupa bastante. E o terceiro ponto, como eu disse, que eu vejo como negativo, é a situação de vocês não ter no texto posturas de incentivo à qualificação e à melhoria do serviço público sobre o aspecto da mão de obra, de capacitação, de novas ferramentas que venham buscar eficiência ao serviço público. Eu vejo só esse viés econômico no texto. Tenho também, nesse exercício de buscar mais um ponto negativo, me lembro agora que há ali uma busca de uniformizar a figura dos servidores públicos. Eu acho que isso é um ponto positivo. Agora, como disse o doutor Biratã, você ter 2, 3 categorias de servidores públicos, você vai gerar uma dificuldade de comunicação, de integração entre eles muito grande. Eu pego o exemplo da reforma da Previdência. Nós temos hoje 3 categorias dentro do serviço público. E com a reforma administrativa, se você alargar essa linha de flexibilização de ferramentas e prerrogativas que são importantes, você vai estar criando uma nova geração de serviço público que terá muita dificuldade em se comunicar com os seus integrantes e se comunicar com a própria instituição para a realização de alguns trabalhos. Mas fico, sim, com essa expectativa de que
o legislador, durante esse processo de debate, vai ter condições de analisar, né, de verificar esses riscos e corrigir. Eu vejo mais um ponto que até falei aos deputados, a todos, na comissão especial em que tivemos a honra de participar, é que fazer uma PEC tão importante em tempo de pandemia, com uma baixa capacidade de diálogo, de debate e de participação, eu vejo também que é um ponto positivo. Eu acho que o Brasil, para sair da pandemia e pular esse momento tão perigoso para nós, não precisa dessa PEC, ela não é vital, ela pode ser discutida de uma maneira mais segura e mais calma, num calendário mais sensato. Eu não vejo ela como uma necessidade, uma solução para o momento. Obrigado, doutor Murrieta. Bem interessante agora esses pontos positivos, negativos. Alguns pontos positivos não foram nem visualizados, outros espremidos, enfim, mas temos o estado da arte hoje da proposta da PEC 32, a reforma administrativa, como ela está. E, para terminarmos aqui, bem brevemente, eu queria uma palavra de ambos sobre o extrateto. O que ele significa, o que a gente pode traduzir e qual é o impacto dele para as carreiras do Ministério Público, da magistratura, da defensoria, dos advogados públicos, se é que tem impacto para o conjunto do funcionalismo ou não. Uma palavra, o que a gente pode esperar desse extrateto? Vamos inverter, doutor Murrieta. Isso, de início, é importante se dizer que nenhuma entidade de classe, eu fico bastante à vontade para falar sobre esse assunto, apoia supersalário, né? Ninguém concorda com isso, ninguém trabalha essa ideia, e, na verdade, isso foi um rótulo injusto criado para se discutir a remuneração de servidores públicos de uma forma, não vamos dizer assim, muito transparente. São necessários ajustes, o texto traz avanços, ele é importante para o país, é importante para o funcionalismo público, não tenha a menor dúvida, mas o que é importante destacar e deixar bem claro é que ninguém realmente apoia supersalário e supersalário tem de ser realmente combatido. Agora, o extrateto, ele trouxe nessa expectativa, e vamos dizer assim, nesta ânsia de combater eventuais distorções de supersalário, alguns pontos muito duros e injustos para o serviço público, né? Nós, por exemplo, que somos membros do Ministério Público dos Estados, vamos ter de fazer os nossos plantões e não teremos o reconhecimento desses plantões como devidos de pagamento. Ou seja, todo trabalhador tem isso, né? Um médico, um policial, todos aqueles que fazem plantão fazem jus a uma remuneração por esse plantão. Então, por esse texto que foi aprovado na Câmara, ele tira uma parcela, um direito de qualquer classe que é básico. Então, a crítica que nós temos ao extrateto é que nessa ânsia de combater esse fenômeno dos supersalários, que nenhum de nós apoia, ele acabou cometendo alguns erros de critério e alguns erros de postura de criação de proibições que acabou prejudicando institutos importantes de remuneração, mas também institutos que seriam mais vantajosos para o Estado. E eu vou explicar aquilo que eu quero dizer da incoerência que esse texto traz em algumas situações. O meu Estado, por exemplo, que é o Pará, ele tem 82 cargos vagos de promotores de justiça e, salvo engano, 115, eu não vou ter o número aqui exato agora para afirmar, de servidores. Com essa política de remuneração por plantões, com essa política de remuneração por algumas gratificações, fica muito mais barato ao Estado remunerar aqueles que fazem esse serviço extraordinário do que contratar um novo promotor, que contratar um novo assessor, de que contratar um novo servidor da atividade meio, ou seja, aquele que dá o apoio. Então, esse texto ele esqueceu de ver o que era mais vantajoso para o Estado, vamos dizer assim, por uma onda que cresceu na mídia e cresceu com este rótulo,
que acabou permitindo uma visão míope dessa questão de gestão. Eu tenho certeza que é muito mais barato eu pagar um plantão a um promotor que está cobrindo uma vaga do que eu criar um novo gabinete. É muito mais barato para o Estado. Então, dos pontos que tinham no extrateto, ele teve avanços sim, mas ele quebra alguns direitos que são básicos a qualquer trabalhador. Eu estou usando a palavra trabalhador para fugir do serviço público. Todo trabalhador tem direito ao repouso semanal remunerado, todo trabalhador tem direito às suas férias, todo trabalhador tem direito à sua alimentação, todo trabalhador tem direito à sua diária quando estiver fazendo serviço de deslocamento. Então, esses pontos extraordinários, o texto acabou, vamos dizendo assim, trazer uma fórmula que foi prejudicial ao Estado, porque na maioria das situações, essa forma de gestão ficava mais barata. Então, numa incoerência, se impôs à administração contratar mais, né, e não criar gabinetes mais baratos e gabinetes mais flexíveis que tenham uma capacidade de atuação maior. E verbas ali que são trazidas, né, de uma forma, vamos dizer, num rol taxativo, exclui muita coisa e exclui muitas possibilidades de avanço na eficiência e no formato de melhor atuação do serviço, né? Então, por exemplo, nós que não temos uma carga horária mínima de trabalho, nós somos agentes políticos e que trabalhamos por produção e não por tempo de trabalho, nós ficamos em algumas situações engessados em torno de uma política de maior eficiência e de produtividade. Então, a crítica que eu trago ao extrateto em uma frase é de que ele acabou criando obstáculos para a modernização do serviço público sob o aspecto da produtividade. Obrigado, doutor Murrieta. Temos a companhia de mais um terceiro elemento, que é um cachorrinho que não para de latir aí, está participando do nosso encontro. Além de completar, doutor Caseta, eu queria, para a gente encerrar também, que dissesse como é que estão a tramitação desses dois casos, né? Tanto a reforma administrativa quanto também o extrateto, como é que está a tramitação disso no parlamento. Se puder completar o doutor Murrieta e esclarecer esses dois pontos, nós encerramos. Ótimo, ministro. Eu vou começar com a mesma esclarecimento feito pelo Murrieta. Nenhuma entidade de classe, acho que nenhum de nós, em momento algum, teria a intenção de sustentar os tais super salários. De novo, nós estamos diante de uma criação muito mais do imaginário do que o real. Assim, usando uma expressão que se popularizou na internet, há uma diferença entre expectativa e realidade muito grande. Às vezes, as pessoas olham o quanto um magistrado no Ministério Público, eles imaginam que recebem, e quando são contrapostos com o contra-cheque, eu acho que leva um choque de realidade. A gente precisa trazer isso muito claro. Estou dizendo muito objetivamente que o projeto de lei da extrateto ele não se preocupou com custos. Ele não economiza nada para o Estado e não era uma realidade no âmbito estadual ou federal, eu falo com mais propriedade federal, porque estou aqui há 25 anos, esses super salários que tanto se divulgou. Um estudo, por exemplo, nisso muito interessante, utilizado pela Folha de São Paulo para apoiar o extrateto, apontou que o número de pessoas que receberam valores acima do teto, e aí nós podemos discutir isso com mais cuidado, vem caindo no nível federal, e era alguma coisa em torno de 1.100 pessoas entre Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público. Então, nós estamos falando, fez-se uma ideia de algo muito grande e quando você olha os números, peraí, isso não é verdadeiro. É curioso dessa matéria, por exemplo, que eles tiveram que somar 20 anos para chegar a um valor de 7 bilhões, ou seja, em 20 anos se pagou 7 bilhões. Quando nós pegamos os números, o que significam 7 bilhões? Olhando diretamente, parece muita coisa. Quando você o dilui por 20 anos e pelo número de servidores públicos federais, esse número é muito menor do que ele aparentava. Então, há muito discurso, pouca efetividade nessa discussão. Agora, é um discurso que agrada, porque eu, o senhor e o Manuel facilmente escreveríamos um texto aqui contra super salários. Isso é o óbvio.
Mas quando a gente passa para olhar, o detalhe aqui é o problema. Um dos erros centrais do extrateto é que ele subverte a natureza de indenização. Verbas que são nitidamente indenizatórias, e que, como indenizatórias, o próprio nome já diz, da essência delas, é indenizar algo que o servidor não tive ou perdi, são lidas agora como remuneratórias. Há uma frase antiga do Georges Ripert que fala: quando o direito ignora os fatos se vingam do direito ignorando o direito. Então, o que é indenizatório é indenizatório, e tem que ser feito assim. Se nós saímos das nossas casas para receber, para fazer um trabalho fora, nós temos direito ao pagamento da diária. Isso não é remuneração. Isso é pagamento das despesas extras vindas da necessidade de deslocamento. O projeto ele trabalha com um teto de diárias. Ele não trabalha com um teto da necessidade de serviço. Se eu tiver que passar 15 dias numa inspeção em qualquer lugar, lá Belo Horizonte, para não citar o Rio de Janeiro, o senhor vai receber uma parte das suas diárias e uma parte vai aparecer no seu contra-cheque apenas como nominal. Como se o senhor tivesse recebido, mas não. A partir desse limite você não recebe, porque você não teve essa despesa. O senhor teve a despesa de hotel do mesmo jeito, a despesa de deslocamento do mesmo jeito. Então, o projeto ele erra nesse aspecto. Ele chama de remuneratório que não há dúvida alguma que seja indenizatório. Então, esses detalhes que ainda há espaço para discussão, acho que nós vamos lembrar claramente isso. Há inconstitucionalidades, como, por exemplo, uma lei ordinária afetando direitos previstos em lei complementar. Então, a diária é mesmo um exemplo. Pela extrateto, nós estamos falando de 2% da remuneração dos servidores. E se a lei lhe dá uma diária, lhe reconhece uma diária que é de 3,30, por exemplo, a lei complementar ela pode ser diminuída pela lei ordinária naquilo que é de essência da lei complementar. Eu não estou trabalhando com uma questão formal apenas, estou trabalhando com a natureza das coisas. O que é indenizatório é indenizatório, o que é remuneratório é remuneratório. O remuneratório tem que ficar no teto, ótimo. Indenizatório é o Estado indenizando o servidor por uma despesa, ou por algo que ele vendeu. Esses são os vários critérios. Eu acho que esse é o ponto central. De um lado, muito mais fumaça do que a realidade, e, de outro lado, uma lei que despreza a essência das coisas. E, ao desprezar a essência das coisas, obviamente, vai criar uma quantidade imensa de discussões e não vai, como o Manuel bem disse, resolver nada dos problemas. Porque, de novo, o problema não existe. Nós estamos falando de 1.000 pessoas que precisam ser analisados esses números. Como é que está a tramitação, respondendo a sua pergunta? No caso do extrateto, ele foi aprovado numa votação unânime e simbólica na Câmara dos Deputados, que diz muito sobre como essa discussão foi travada muito mais no discurso do que na realidade, porque a unanimidade é muito difícil de obter em qualquer coisa, quanto mais em tema desse. E agora está no Senado, para que o Senado faça o juízo. Como o projeto começou no Senado e teve a Câmara dos Deputados como casa revisora, o espaço de manobra do Senado é muito pequeno. E tudo indica, então, que ele vai ser aprovado da forma como veio da Câmara dos Deputados, ainda no segundo semestre. A reforma administrativa ela está ainda na sua primeira fase, ela está na Câmara dos Deputados, e com várias audiências temáticas sendo feitas, assuntos específicos, foram objeto de várias emendas. Essas emendas foram, de alguma forma, aglutinadas, não no seu sentido técnico, mas elas foram organizadas por tema também, e teremos agora, no segundo semestre, essa discussão toda na Câmara dos Deputados. Tal como o Manuel disse, num ambiente muito ruim, porque discutir o desenho do Estado dentro de um processo pandêmico, em que você não pode ter a presença da sociedade civil no Congresso, realmente fazendo esse debate, fica em grande medida um debate muito mais formal do que substancial. Uma vez decidido na Câmara pela sua aprovação, o sistema de votação em 2 turnos, aí ainda irá para o Senado, onde terá um novo momento de discussão. A reforma administrativa ela ainda tem um passo mais lento. O extrateto, imagino que o segundo semestre pode ser que ele seja apreciado pelo Senado.
Pois é, a gente percebe pelo relato dessas lideranças associativas, né, que ouvimos aqui com muita precisão, que é muito jogo para a plateia e pouco resultado prático, ou se não nenhum resultado prático para o contribuinte, para a sociedade em geral, né? Nós poderíamos estar aí com outras pautas que eu acho que são mais urgentes para nós trabalharmos. Eu quero agradecer muito a participação de ambos. O tempo que destinaram para esse nosso debate foi bastante esclarecedor, tanto para quem participa dessas carreiras. Algumas carreiras são carreiras de Estado, que nós chamamos, outras interessantes também para que o conjunto do serviço público possa entender as mudanças que estão sendo preparadas, e também a sociedade, o contribuinte, o que nos acompanha, o que nos ouve aqui agora, para saber também o que é o joio e o que é o trigo. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu devolvo aí para o Tiago. Muito obrigado, ministro Salomão. Muito obrigado também ao promotor, Dr. Manuel Murrieta, e ao procurador, Dr. Ubiratã Gazeta. Muito obrigado também a você que acompanha o nosso podcast, Conversa com o Judiciário, programa produzido pela revista Justiça e Cidadania, com a direção de Érica Branco, a produção de Ana Paula Santos, operação técnica de Diogo Tomás e montagem de Rafael Rodrigues. Saiba mais em editorajc.com.br. Conversa com o Judiciário, uma produção da revista Justiça e Cidadania.